Deus pode falar com você. Salmo do livro 56, verso 8. Quem achou, diga amém. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu óleo. Não estão elas escritas no teu livro? Pai, essa tua palavra, Seu Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Seu Deus, que a revelação dessa palavra possa surgir um efeito nessa noite, tanto no mundo físico e também no mundo espiritual. Fala comigo, Pai, e assim também fala com a tua igreja, para que teu nome seja glorificado, Pai, e que pessoas venham sair daqui hoje transformadas, venham sair daqui hoje cheia do teu Espírito, Pai. Senhor Deus, que essa palavra possa ecoar pelos céus e venha trazer resultado aqui neste momento. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, qual é o valor de uma lágrima? Você sabe o valor de uma lágrima? Existe momento na nossa vida que as lágrimas elas vêm por conta de um sofrimento, uma dor, por conta de uma tristeza, por conta de tantas coisas. E ela desce e não tem preço que paga isso. Todo mundo a pessoa quer viver feliz. Deus não tem alegria de ver um servo fiel, uma pessoa justa, de cabeça baixa. E o Senhor nessa noite, Ele manda dizer para alguém: levanta a tua cabeça, sacode a poeira, porque Deus tem grande caminhada junto contigo diante do que Ele prometeu. Você acha que o choro é um sinal de fraqueza? E eu posso dizer para você que não. Nem todo momento você pode estar chorando por fraqueza. Só para te lembrar, Jesus chorou. Então você não é diferente. O Senhor está ministrando nessa noite de hoje. Tem pessoa com choro agarrado na alma, que as lágrimas não descem, mas o teu espírito está sentindo profundamente, precisando jogar para fora. Existem pessoas que não expressam as suas emoções à base de lágrimas. É por isso que tem muitas pessoas que estão infartando, pessoas que estão doentes. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para ti: ei, libera o que está agarrado no fundo da tua alma, porque eu sou o Senhor que enxugará as tuas lágrimas. Todos choram, irmão. E por muitas vezes, a maioria das vezes, não é por fraqueza, mas chora porque você faz parte do mundo. Sabe por quê? Porque você chora desde quando você nasce. Você nasce, e se a criança não chorar, o abstreta, né, que fala, acho que é isso mesmo, ele bate na criança até ela chorar. E você chora também o adquirido quando você perde. Então, do nascimento até a morte, a nossa vida é baseada em choro. Quem aqui que nunca chorou? E a pessoa chora por vários motivos. Eu já falei aqui. Pessoa que chora de alegria, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando recebe
uma notícia de que uma pessoa está recebendo uma bênção, uma vitória, a alegria dela é tanto, porque o sucesso da pessoa é teu alívio, e com isso ela se alegra, e muitas das vezes chora. O choro é de alegria, mas existe o choro do sofrimento, existe o choro por causa de uma calúnia. Talvez você entrou aqui nessa noite debaixo de uma calúnia, debaixo de uma defamação, debaixo de acusação. Eu quero dizer para você nessa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você pode estar chorando a noite inteira, se você não está conseguindo ver a parte da manhã chegar. O Senhor está dizendo: olha, minha filha, eu sou contigo. Você não está sozinha. Chorar é um verbo que todo ser humano conjuga ele. É a primeira coisa que fazemos nesse mundo. E ao morrer, deixamos pessoas chorando. Então é assim, irmão. É desse jeito, do berço à sepultura. É desse jeito, é da paternidade ao cemitério. E as lágrimas são as nossas companhias. Por mais que um homem seja forte, por mais que uma mulher seja forte, tem momento que ela não aguenta, quando ela entra no seu secreto, quando ela entra no seu quarto, que ela fecha a porta, que é só ela e o problema dela, e agora ela está diante de alguém que possa resolver o seu problema, diante do Todo-Poderoso. Não tem lágrimas que fica sem rolar diante da presença do Eterno Deus. Eu quero profetizar nessa vida aqui, da sua vida hoje. Ele está aqui nessa noite. Quando estão sentindo a presença dele, ele está passando aqui. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de gritar, grite. Mas expressa o que está no fundo da tua alma. Essa tristeza não pode ser maior do que a sua alegria. Enxuga essas lágrimas. Levanta a tua cabeça. As lágrimas, quando ela vem, pessoas usam lenço, com passar de mão, o ar que vem sobre as lágrimas, ela seca. E eu nunca vi, pastor Jorge, eu nunca vi alguém falar assim: eu estou guardando as minhas lágrimas. Alguém já ouviu falar isso? Alguém que guarda suas lágrimas? E aqui nesse texto que eu leio, eu vejo um homem segundo o coração de Deus. O homem no apogeu do seu ministério, ele escreve Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um homem segundo o coração de Deus que escreve no Salmo 91, dizendo: pode cair 11 mil demônios, 1000 à minha direita, 10 mil na esquerda, mas eu não serei atingido. É o homem que escreve o Salmo 51 dizendo: retire de mim, Senhor, tudo que eu tenho. Tira o trono, tira tudo que tem fisicamente, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Esse mesmo homem, ele está dizendo a questão da lágrima. Ele está falando exatamente isso, que o Senhor contou os passos dele. Você já pensou o Senhor contar o passo, quantas pessoas estavam perseguindo? Veio os perseguidores lá atrás, e o Senhor está contando os passos. O Senhor está dizendo assim: você está indo até as suas forças, daqui para frente é comigo. O Senhor está dizendo com alguém aqui nessa noite: até o dia de hoje você foi nas tuas forças,
Daqui para frente é com o Senhor. Esse mesmo homem está dizendo o seguinte. Ele vai falar o seguinte: olha, guardaste as minhas lágrimas no odre. Irmãos, pensou, pastor Jorge? Está aqui minha lágrima no ano de 2020. Você vê a pessoa falando isso? Não existe isso. Somente na palavra do Senhor. Mas nesse texto da Bíblia, o salmista diz que Deus guarda as tuas lágrimas. Recolheste-nos as minhas lágrimas no teu odre. Davi estava passando por um momento difícil. Davi, ele estava passando por dificuldade. E ele vem contando no Salmo 56, mas quando Davi ele chorou, as lágrimas deles deveriam secar, mas não secou. Ele não secou com lenço, não foi o vento, mas as lágrimas deles, nenhuma delas caiu no chão. Todas elas o Senhor guardou. O Senhor está dizendo com alguém aqui nessa noite que as tuas lágrimas, nenhuma delas o Senhor deixou se perder, porque as tuas lágrimas têm muito valor para o Senhor, e todas elas estão guardadas na eternidade. E a pergunta é: qual é o valor disso? É você confiar no Senhor. Quando você confia no Senhor, você elimina o medo. Quando você confia no Senhor, você está dizendo: olha, pode vir o que vier, mas eu estou com o Senhor. Davi, quando viu o gigante, ele não temeu, porque ele sabia quem estava com ele. Pode vir com lança, pode vir com espada, pode vir com qualquer coisa, mas eu irei a ti, no nome do Senhor Jesus. Ei, levanta a tua cabeça, pega a tua armadura, revista do poder de Deus e vai em cima do teu gigante, mas a armadura que Deus te deu é o nome do Senhor Jesus. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Amado, as lágrimas de uma pessoa obediente, as lágrimas de uma pessoa que é fiel, elas são guardadas no frasco. É como se fosse um perfume para o Senhor. E Davi, ele descobriu isso aí, foi nas suas experiências, porque o seu sofrimento, o seu choro, ele não passava despercebido por Deus. Não passa. Olha só que a palavra do Senhor diz. Olha só a expressão: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Vamos ver o que diz isso a respeito da nossa vida hoje. Eu quero nessa noite te dizer que o primeiro significado dessa expressão para a nossa vida nos dias atuais é que Deus vê. O texto que nós lemos aqui está dizendo que Deus, ele vê as nossas lágrimas. Diga comigo assim, repita comigo: Deus vê as nossas lágrimas. Aponta esse dedo de profeta para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vê as suas lágrimas. Por quê? A declaração de Davi foi esta: recolheste as minhas lágrimas. É uma declaração muito simples se você olhar para o texto. Deus está atento a cada gota de lágrima que cai do seu rosto. E cada lágrima que sai dos seus olhos, que rola sobre o seu rosto, ela tem o porquê.
É algo que você está dizendo para Deus em lágrimas. Tem coisas que você não consegue falar por meio de oração. Tem coisas que você está no silêncio. Mas a tua lágrima, ela vai ao Senhor. E o Senhor, Ele vem com resposta para a tua vida. Esse Deus, Ele tudo vê. Ele não esqueceu de você. Ele está na eternidade e os olhos dele estão aqui nesta noite. Ele está vendo o que você está passando. Ele sabe a tua perseguição. Ele sabe da tua dificuldade. Olha só o que a palavra do Senhor diz no Salmo 115. Salmo 115, você que pode abrir. Verso 4. Salmo 115, 4. Diz assim, onde o salmista diz, olha só, os deuses destas nações são de prata e ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não pode pegar. Tem pés, mas não anda. E da garganta deles não sai som. Sabe o que é isso, irmão? O salmista, ele fica admirado. Em meio à sua admiração, ele vê pessoas que confessam, que confiam em ídolos. E depois diz o que, pastor? Versículo 8. Versículo 8, o verso 8 vai dizer o seguinte, olha só. Como ele ficou admirado com pessoas que adoram um tipo de ídolo. E ele vai dizer no verso 8 o seguinte: que fique iguais a este. Que fica iguais a esses ídolos, aqueles que fazem os que nele confiam. Dá uma olhadinha pro seu lado aí. Vê se tem alguma estátua aí. Se tiver, balança ela, profetiza o sopro de vida. Ei, eu quero dizer para você, você não está morto. Você tem boca, você tem pé, você tem olho, você tem nariz, você tem mão, você tem pés. Você não pode ser considerado igual a esses ídolos. Esses ídolos não pode ver. Esses ídolos, eles não podem ouvir, não podem falar, não podem fazer nada por você. São ídolos, são mortos, são inúteis. Mas Davi diz ao Deus que tudo vê. Esse Deus, ele vê. Como tem uma diferença grande. Será que você vai sair daqui hoje prostrando diante de quem nada pode fazer por você? Será que você vai prostrar diante de alguém que não pode sequer abrir a boca para falar algo para você, não pode te ouvir? O Senhor está dizendo nessa noite com alguém: olha, eu sou o Senhor, teu Deus, que te ouça. Isaías 59, verso 2 disse que os ouvidos do Senhor estão agravados para te ouvir. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, ele vê tudo. Ele tem pé, ele tem mão, e as mãos do Senhor estão aqui nessa noite, estendida sobre ti para te abençoar. Ei, você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Pega tua mão para o alto. O Senhor está dizendo: eu te seguro pelas tuas mãos, eu te sustento, eu te fortaleço. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, estou trabalhando na minha casa hoje. Não aceita ficar do jeito que está. Não aceita as condições. Quer ver um exemplo bíblico? Só para fortalecer a sua fé. O livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis capítulo 16, o versículo 7.
Versículo 7. Nós vamos encontrar aqui uma história de alguém passando por um momento de crise. Talvez você nunca ouviu Agar. Alguém já ouviu falar de Agar? Agar é uma mulher que ela ficou esperando a morte, juntamente com seu filho. Mas Deus tudo vê. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus tudo vê. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto da fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. Versículo 11 diz, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor. Então ela, ouviu não, o quê? Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-la-Roi. Está entre Cádiz e Beretes. O Deus que tudo vê. A história conta de uma mulher no deserto, esperando a morte, com seu filho, porque foi despejada da sua serva. Ela era serva de Sarai. É uma coisa difícil de entender. Eu aprendo aqui uma coisa. Ela deixou, fica aqui meu filho, fica aqui meu filho. E ela foi mais adiante. Por que ela saiu de perto do seu filho? Para não ver a morte do filho. Porque a fome e a sede era tanto. Tem pessoas que saem de perto de você, esperando você morrer. De repente ministerialmente ou familiar. Pessoa que se isola, sai de perto para esperar você morrer. Mas esquece que o Deus que tudo vê se apresenta. Tem pessoas que estão esperando a tua morte, mas quando encontra com você, vê que você está mais forte do que antes. Porque o Deus que tudo vê se apresentou a Sara e não esqueceu dela. Olha só, ela diz o seguinte, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus virou as costas para mim num momento difícil? Será que Deus não está me vendo? Tem pessoas assim. Existem pessoas que acham que Deus não vê, acham que Deus não está vendo nada. Parece que tudo está passando despercebido. Eu quero dizer para você, o Senhor que tudo vê, Ele está aqui nessa noite. Eu vi um relato uma vez de um pastor, e ele perdeu um filho no acidente. Aliás, um pastor que estava contando que um certo homem perdeu seu filho num acidente. Então ele foi procurar esse pastor da igreja, e ele disse o seguinte, olha, eu só tenho uma pergunta a fazer. Aonde estava Deus quando meu filho morreu? Irmãos, esse pastor esperou passar o período de um luto.
o pranto do choro, da perda. E depois foi dar a resposta para esse pai. E ele falou assim: eu vim responder a sua pergunta. Quando seu filho morreu, Deus estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que está, fazendo a mesma coisa quando o seu filho morreu. Ele também estava chorando, porque seu filho amado Jesus, ele morreu, ele deu o seu filho para a humanidade. Você acha que Deus estava feliz com a humanidade? Eu quero dizer para alguém aqui, mediante as perguntas que você tem feito para Deus, Deus continua no seu trono, governando a tua vida, e Ele é dono de tudo. Ele sabe de tudo. Não questiona Deus por situações que você pode estar enfrentando. O Senhor está dizendo simplesmente: me adora. Que até na perca, Deus tem propósito. Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem daquele que ama Deus. Às vezes uma morte pode estar contribuindo em alguns fatores, ainda que seja doloroso, perca. Você lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele estava passando um momento difícil da tua vida. Ele não estava alegre. Ele perdeu ali seu primo, o rei Uzias. Ele estava ali no palácio, vivendo, comendo do bom e do melhor. Mas o ministério dele, como é que está? Tem pessoas que estão vivendo melhor, mas estão esquecendo do ministério. Não tem mais culto de domingo, não tem necessidade de ir, não vem no culto de ceia, não tem mais prioridade, porque está do bom e do melhor. A pessoa começa a ter um salário bom, inventa passeio, inventa tudo quanto com coisas para... Mas a casa do Senhor, a igreja, a presença do Senhor fica para depois. Isaías, ele era profeta, e era profeta das nações. Capítulo 5, ele diz: ai das nações pecadoras, ai disso e ai daquilo. Mas quando ele teve encontro com Deus, que o Senhor se manifestou na casa dele, ele viu a morte perante ele, porque a presença do Senhor ninguém aguenta. E ele falou: ai de mim, que estou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e agora meus olhos viu o Senhor do deserto. Ele reconheceu o teu pecado. Peraí, eu estou vivendo no meio de um povo, e os lábios deles estão proclamando tantas coisas, rodinha de escarnecedores. Eu sou profeta, Deus fala comigo. Mas ele estava relaxando. Se Deus não se apresenta para ele de uma forma aonde que ele perdeu o seu primo, o Senhor Jesus, o Deus permitiu a morte do rei Uzias, para que Deus viesse manifestar na vida dele. Existe momento que Deus tira, existe momento que Deus acrescenta. Aquilo que atrapalha o reino de Deus e atrapalha a obra de Deus, Deus vai tirar. Eu quero te dar uma notícia para você: toma cuidado, que Deus pode tirar aquilo que você mais ama, para que você venha fazer a obra do Senhor com excelência. Não espera o momento de perca para vir prostrar aqui diante do Senhor. O Senhor está dizendo para alguém: olha, me prostra na minha presença enquanto há tempo. O Senhor está trabalhando, Ele está fazendo, mas você não está fazendo o que Deus está mandando. Deus está dizendo: olha, eu sou Deus de amor, eu dei o meu filho, eu chorei no meu trono, mas também eu sou justiça. O mesmo Deus, Ele tem uma espada de dois gumes, Ele corta para lá e Ele corta para cá. Hoje Ele veio aqui como advogado para julgar a tua causa, mas naquele grande dia Ele vai vir como juiz para julgar. Davi estava num momento difícil. Davi estava enfrentando uma situação que lá atrás ele cometeu.
E agora vem a consequência, não foi prova, foi consequência. A diferença da prova e da consequência é que a prova é aquilo que Deus aprova você, como Abraão, como Jó, mas a consequência é a consequência do pecado, da solicitude, aquilo que a pessoa comete. Isso é consequência. E Davi estava agora recebendo a consequência do seu pecado, de assassinar o melhor amigo, prostituir com a mulher do seu amigo. E a consequência vem. Ele escreve Salmo 51 dizendo a sua lamentação, o seu arrependimento, o Salmo da confissão. Mas o Salmo 56 ele lembra do que o Senhor colheu todas as suas lágrimas, porque Davi passou por momentos difíceis. Talvez você está aqui nessa noite, está passando por um momento difícil. Talvez você está passando por um momento de sofrimento. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. O sofrimento é algo que Deus ignora a partir do momento que você tem uma atitude. A partir de um momento que você faça como Davi, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. A Bíblia diz que Davi ele se humilhou. Davi, ele se arrependeu. Ele alcançou misericórdia mediante tudo que ele passou. Diante do pecado, da prostituição, do adultério que Davi cometeu, a própria mulher que caiu em adultério é a mesma mulher que deu um filho para ele chamado Salomão. Foi o maior rei, o rei sábio que teve na terra. Eu quero dizer para você, aonde abundou o pecado, Deus está dizendo com alguém, vai superabundar a glória dele sobre a tua vida. Eu quero te convidar você a colocar sobre os seus pés neste momento. Eu quero orar pela tua vida, porque você pode estar passando um momento difícil. Talvez você está passando por um momento de tribulação. E o Deus que vê, Ele está aqui nessa noite. Ele já viu o seu sofrimento. Ele já te viu. Davi só lembrou no Salmo 56, né, o que ele fez por ele. Então Davi ele escreveu o Salmo 56 por um momento de gratidão ao Senhor. Eu quero te convidar você, se realmente você quer se colocar nas condições de Davi, nas condições de servo, de obediência, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Não importa a circunstância e o problema que você pode estar enfrentando. O que importa nessa noite é que você está atrás de renúncia. Você está atrás de resposta de Deus. Talvez você está com a enfermidade, de repente você está passando por um momento de aperto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, mediante o louvor que vai estar adorando o Senhor neste momento. É uma oportunidade que Deus está falando, olha, as tuas lágrimas estão comigo. Ele acolheu, mas Ele quer ver você prosperando diante dele nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui nessa noite.